Fala aí galera do YouTube, beleza? Estamos aqui de novo para mais uma videoaula de geometria descritiva. No caso, vamos dar sequência ao nosso conteúdo sobre rotação aí dentro dos métodos descritivos. Porém, antes de dar início à nossa aula mesmo realmente, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre que é: inscrevam-se no canal e cliquem em gostei. Pode ser? Então, sem mais delongas, roda a nossa vinheta e vamos para a nossa aula. Então, na aula passada eu falei um resumão sobre o que seria a rotação. Então hoje vamos dar início à rotação no estudo do ponto. Aí o que seria basicamente a rotação no estudo do ponto? Vocês devem entender o seguinte: para fazer a rotação de um ponto, devemos ter um eixo, como eu já expliquei na aula passada, um raio e uma amplitude. Tranquilo. Como eu expliquei na aula passada, é necessário para se fazer uma rotação que o eixo de rotação seja perpendicular ou ao plano vertical de projeção ou ao plano horizontal de projeção. Então temos alguns casos a considerar. O primeiro é quando o eixo de rotação que temos já é perpendicular ou ao plano horizontal de projeção ou ao plano vertical de projeção. Com isso, basta então apenas fazer a rotação requerida. O segundo caso é quando temos o eixo de rotação paralelo ao plano horizontal de projeção ou ao plano vertical de projeção, ou até mesmo aos dois. Neste caso, para chegarmos à perpendicularidade, nós necessitamos utilizar do método descritivo denominado mudança de plano, de modo que vamos mudar ou o plano horizontal de projeção ou o plano vertical de projeção para atendermos essa perpendicularidade aí. O terceiro caso que devemos considerar é o seguinte: quando nós temos o eixo de rotação oblíquo a ambos os planos de projeções. Aí, nesse caso, nós devemos fazer duas mudanças de plano. A primeira, mudança de plano para tornar o eixo paralelo ou ao plano horizontal ou ao plano vertical de projeção. E a segunda mudança para tornar, então, este eixo perpendicular a um dos planos aí. Beleza? Beleza. Então, para a aula de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro caso que eu falei, que é quando já temos o eixo de rotação perpendicular ou ao plano vertical de projeção ou ao plano horizontal de projeção. Com isso, basta então apenas aplicar o que eu falei na aula passada. Vamos fazer o giro em torno deste eixo em um raio fixo. Beleza? Beleza. Pois bem, o primeiro eixo que vamos estudar aqui é o eixo vertical, ou seja, vamos estudar a rotação do ponto em torno de um eixo vertical. Galera, eixo vertical, como eu já falei na aula passada, é uma reta vertical que será usada como eixo. O que é uma reta vertical? É aquela reta que é perpendicular ao plano horizontal de projeção e paralela ao plano vertical de projeção. Pois bem, para vocês visualizarem isso daqui, eu preparei uma animação bem legal aqui, pois já estou ficando bem profissional nisso, que é o seguinte: lembrando aqui que isso não está em escala. Vai ser só para vocês poderem visualizar como é que acontece a rotação de um ponto em torno de um eixo vertical. Pois bem, vou inicialmente inserir aqui um ponto A. Pronto. Vou inserir agora as projeções desse ponto A. Beleza. Agora eu vou criar aqui o nosso eixo vertical aqui, que no caso trata-se de uma reta vertical que eu denominei de Z. Vamos fazer então aqui as suas projeções. Percebam, projeção horizontal reduzida a um ponto, vejam só, projeção horizontal reduzida a um ponto e projeção vertical perpendicular em relação à linha de terra. Lembrando que a projeção vertical de uma reta vertical está em verdadeira grandeza. Beleza? Beleza. Então agora vamos inserir aqui o nosso centro de rotação que eu chamei de O. Tá aqui. Fiz aqui o centro de rotação. Galera, para anotar e para fixar isso na cabeça. O segmento formado aqui pelo centro de rotação e o ponto que desejamos fazer a rotação, ele sempre vai ser paralelo ao plano horizontal de projeção quando estivermos fazendo a rotação do ponto em torno de um eixo vertical. Beleza? Beleza. Pois bem, quando você desloca aqui um ponto em torno de um eixo vertical, esta rotação vai gerar um plano horizontal, pessoas. O que é um plano horizontal? É aquele plano que é paralelo ao plano horizontal de projeção e perpendicular ao plano vertical de projeção. Tranquilo? Tranquilo. Até agora, nada de novo para a gente. Pois bem, agora vem a parte mais legal desta aula aqui, que é a animação para vocês verificarem o que ocorre quando um ponto gira em torno aqui, ó, de um eixo vertical. Olha só. Percebam o seguinte, olha só.
Independente da amplitude, sempre vai acontecer isto que eu vou falar para vocês aqui, quando tratamos aqui da rotação de um ponto em torno de um eixo vertical. Vejam bem, no plano horizontal de projeção aqui, a projeção horizontal do ponto A aqui, ó, ela faz uma rotação em torno do traço da reta aqui, em verdadeira grandeza, com a mesma amplitude do ponto aqui, ó, da rotação do ponto A aqui, ó, no espaço. Percebam, ó, que está projetando perfeitamente aqui, ou seja, está replicando em verdadeira grandeza a rotação que o ponto A está fazendo no espaço. Beleza? Beleza. Já no plano vertical aqui, você percebe que a projeção vertical do ponto A, ela está se deslocando aqui, ó, sobre o traço vertical do plano alfa. Por quê, Denésio? Lembrando, plano horizontal. Uma característica do plano horizontal é que todo e qualquer ponto que pertence a este plano terá a sua projeção vertical sobre o traço vertical do plano. Beleza? Beleza. Pelo fato do plano horizontal aqui ser paralelo ao plano horizontal de projeção, e esse ponto A aqui, independente da amplitude, pertencer sempre a este plano, a nossa cota não vai se alterar antes, durante e após a rotação. A cota vai se manter constante. Vejam bem, o que é a cota? A cota é a distância do ponto ao plano horizontal de projeção. Se este plano aqui é paralelo ao plano horizontal de projeção e o ponto está se deslocando sempre pertencendo a este plano, a sua cota não vai se alterar. Em épura fica bem mais fácil de visualizar, ó, a projeção vertical do ponto A sempre aqui, ó, se deslocando paralelamente em relação à linha de terra. Ou seja, ela não sofre alteração na vertical, ela sofre na horizontal. O que significa que a cota do ponto A se mantém constante. Pois bem, vamos fazer aqui um resumão do que acontece quando você faz a rotação de um ponto em torno de um eixo vertical. A abscissa, ela vai sofrer variação. Beleza. Temos aqui um plano de origem, não é isso? Que é imaginário. E o ponto A está se deslocando para a direita e para a esquerda em relação a este plano aqui. Olha só. Para a esquerda, para a direita, para a esquerda e para a direita. O que significa que a abscissa desse ponto vai estar se alterando. Só que você tem que botar um asteriscozinho aqui nessa questão aqui. Porque tem casos muito particulares que mesmo após a rotação, o ponto vai se manter com a mesma abscissa, mas isso não quer dizer que o ponto não se deslocou. O que isso significa? Significa o seguinte, ó, aqui você pode ver um exemplo claro do ponto aqui, ó, com a mesma abscissa. Ó. Quando o ponto A está rotacionado e ele toca este ponto aqui, ele tem uma abscissa. Quando ele toca este ponto aqui, ó, percebam, ó, ele possui a mesma abscissa, ou seja, o ponto se deslocou, só que aqui foi num caso bem particular e a sua abscissa não se alterou. Tranquilo? Tranquilo. Pois bem, o afastamento vai sofrer variação. O que é o afastamento? É a distância do ponto ao plano vertical de projeção. Vejam que, ó, para esse nosso experimento, ó, o ponto A está, ó, se aproximando, se distanciando, se aproximando, se distanciando do plano vertical de projeção. Ou seja, o seu afastamento está sofrendo variação. E como eu já expliquei, a cota não sofre variação, pois o ponto A está se deslocando aqui, ó, dentro de um plano horizontal, ou seja, um plano que é paralelo ao plano horizontal de projeção. Ou seja, a distância do ponto A ao plano horizontal de projeção não vai se alterar, independente da amplitude da nossa rotação. Beleza? Beleza. Vamos fazer um exercício aqui para vocês fixarem a ideia aqui do que é uma rotação em torno de um eixo vertical. Exemplo 1. Dado o ponto A, através de uma rotação em torno de um eixo vertical, situá-lo no plano bissetor ímpar, sendo dado aqui as coordenadas do ponto A, abscissa igual a 3, afastamento igual a 1 e cota igual a 3. Vamos fazer a épora do ponto A para vocês poderem visualizar aqui o que é que essa questão está pedindo. Vejam só, abscissa 1, 2, 3, afastamento 1, cota 3. Até aqui, nenhuma novidade para vocês. Então, galera, a primeira coisa a fazer aqui é colocarmos o nosso eixo vertical. Que no caso aqui, vamos colocar aqui, inserir as projeções de uma reta vertical. Esta reta aqui eu chamei de R. Vejam, projeção vertical perpendicular em relação à linha de terra, projeção horizontal reduzida a um ponto. Olhem bem, quando o ponto A rotacionar em torno desta reta R, ele vai gerar um plano horizontal. Em épora, o plano horizontal é caracterizado por ter apenas o seu traço vertical paralelo à linha de terra. Como o ponto A vai pertencer a este plano aqui, este plano horizontal, a sua projeção vertical, não é isso?
vai estar contida no traço vertical do plano gerado. Com isso, para determinarmos aqui onde vai estar o traço vertical do plano gerado, basta, pela projeção vertical do ponto A, fazer um segmento paralelo à linha de terra. Aqui eu chamei o plano de alfa, então aqui nós temos o alfa'. Pois bem, onde o traço vertical do plano intersecciona a projeção vertical aqui da nossa reta R, que é uma reta vertical, nós teremos aqui o nosso centro de rotação ou o traço da nossa reta no plano alfa. A projeção horizontal deste ponto vai ser coincidente com a projeção horizontal da nossa reta R, pois o ponto O pertence à reta R e a reta R é uma reta vertical. E todas as projeções horizontais dos pontos que pertencem a uma reta vertical vão ser coincidentes aqui neste pontinho aqui. Beleza? Beleza. Pronto. Temos basicamente todos os elementos que precisamos. Vamos então agora analisar o que a questão pede. A questão pede para situar este ponto A aqui, que está claramente no primeiro diedro, situar ele no plano bissetor ímpar. Ou seja, vejam só, plano bissetor ímpar é aquele planozinho que passa pelo primeiro e o terceiro diedro, dividindo esses diedros em 2 cada. Beleza? Beleza. Quem lembra da propriedade característica de um ponto que pertence ao plano bissetor ímpar? Bem simples, né, galera? Quando um ponto pertence ao plano bissetor ímpar, este ponto vai ter, o afastamento vai ser igual a cota, em mesmo módulo, ou seja, em mesmo valor absoluto, como no sinal. Ou seja, se o afastamento é positivo, a cota vai ser igual e positiva. Se o afastamento é negativo, a cota vai ser igual e negativa. Beleza? Beleza. Então aqui você vai ter que analisar o seguinte. Como o ponto A vai pertencer ao plano bissetor ímpar e o afastamento deverá ser igual à cota, quem vai ser mudado aqui após a rotação? O afastamento. Como eu expliquei, a cota não vai se alterar antes, durante e após a rotação. Pois bem, já sabemos que o afastamento do ponto A após a rotação terá um valor igual a 3. Aí você me pergunta, Deniésio, mas onde que eu vou marcar isto nesta épora aqui? Para facilitar a vida de vocês, quando vocês pegarem esse tipo de questão, é bem simples de vocês resolverem. Percebam, se o afastamento do ponto A vai ser igual a 3, vocês colocam aqui, ó, 1, 2, 3 e marcam uma linha paralela à linha de terra. Essa linha aqui vai marcar o lugar geométrico para esta épora aqui das projeções horizontais dos pontos que possuem o afastamento igual a 3, beleza? Beleza. Lembrando que afastamento positivo para baixo da linha de terra. Tranquilo. Agora, para finalizar essa questão, vamos ligar a projeção vertical do ponto O, a projeção vertical do ponto A, a projeção horizontal do ponto O, a projeção horizontal do ponto A. Fazendo isso aqui, nós determinamos o raio da nossa rotação. Tranquilo? Tranquilo. Agora eu vou fazer aqui um giro, de modo que a projeção horizontal do ponto A toque esta linha tracejada aqui. Onde essa projeção horizontal do ponto A tocar essa linha tracejada, nós encontramos aí a nossa solução aí. Pois bem, fiz a rotação aqui no sentido anti-horário, aqui numa determinada amplitude, e neste pontinho aqui, a projeção horizontal do ponto A toca a nossa linha tracejada aqui. Desta posição aqui agora, deste pontinho aqui, nós vamos tirar uma linha de chamada até o traço vertical aqui do nosso plano, pois o traço vertical do nosso plano horizontal aqui é o lugar geométrico das projeções verticais dos pontos que pertencem a este plano, e o ponto A pertence a este plano. Fazendo isso, determinamos aqui a projeção vertical aqui do ponto A após a rotação. Então, percebam, a abscissa se alterou, não é isso? Percebam que a abscissa inicial estava aqui, ela se deslocou para cá. O afastamento se alterou, inicialmente ele era 1, agora é 3. E a cota não teve alteração, ela continuou 3. Agora, pessoas, novamente, analisem uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Além deste ponto aqui, percebam que, ao fazer a rotação, neste ponto aqui, poderíamos já ter marcado a nossa solução, pois o ponto A, na rotação, tocou a linha tracejada nesse ponto aqui. Neste ponto aqui também, o afastamento é igual a 3 e, consequentemente, a cota também é igual a 3, pois essa não vai ser alterada. Isso aconteceu pois o nosso raio permitiu termos duas soluções. Quando você está fazendo uma rotação de um ponto, você deve analisar o seguinte. Você tem 3 possíveis soluções. A primeira, se o raio for muito pequeno, você pode não chegar ao objetivo da
questão ao objetivo que você está querendo. Com isso, você não tem solução. A segunda opção é quando o raio tem uma dimensão que ele só toca, por exemplo, neste caso aqui, só tocaria a linha tracejada uma vez. Ou seja, só teríamos uma solução. E neste caso aqui, o raio está superestimado, não é isso? Bem grande, e ele tocou a linha tracejada 2 vezes. Ou seja, temos 2 soluções possíveis. Em resumo, quando você faz uma rotação, dependendo do raio da sua rotação, no caso, olha só, os elementos da rotação é o eixo de rotação, não é isso? O raio e a amplitude, meu dedo estralou. Pois bem, dependendo do raio, você vai ter nenhuma solução, uma solução ou 2 soluções. Beleza? Beleza. Então agora vamos falar aqui do outro caso. Agora, o nosso eixo de rotação aqui vai ser perpendicular ao plano vertical de projeção. No caso, vamos falar aqui da rotação em torno do eixo de topo. Pois bem, vamos aqui novamente colocar a nossa animação para vocês enxergarem melhor aí o que é que acontece quando um ponto faz uma rotação em torno de um eixo de topo. A primeira coisa a fazer é colocar aqui um ponto A. Beleza. Está aqui o ponto A e as suas projeções. Está aqui a épora do ponto A. Lembrando que não estamos em escala aqui não, viu, pessoas? Isso aqui é só para vocês poderem enxergar melhor. Pois bem, vamos inserir aqui um eixo de topo, no caso, uma reta de topo, que é aquela reta que é paralela ao plano horizontal de projeção e perpendicular ao plano vertical de projeção. E as suas projeções. Neste caso aqui, agora, pelo fato aqui da nossa reta agora ser paralela ao plano horizontal de projeção e perpendicular ao plano vertical de projeção, em épora, esta reta aqui vai possuir a projeção horizontal perpendicular em relação à linha de terra e apresenta-se em verdadeira grandeza, ou seja, a projeção horizontal aqui da nossa reta Z tem o mesmo tamanho aqui da nossa reta Z no espaço. Já a projeção vertical aqui dessa reta vai se reduzir a um ponto. Olha só, se reduziu a um ponto. Esqueçam aqui esse O, porque esse O apareceu de otário que ele é, pois não era para ele aparecer agora. Pois bem, vamos então agora marcar aqui o nosso centro de rotação, que no caso já está marcada a projeção vertical. A projeção horizontal vai ser aqui, ó. Basta ligar um segmento aqui da projeção horizontal do ponto A, paralela à linha de terra, e vamos encontrar aqui a projeção horizontal aqui do nosso centro de rotação, ou do traço da nossa reta Z no plano que vai ser gerado aqui quando você faz a rotação do ponto A em torno dessa reta Z. Pois bem, da mesma forma que eu falei na rotação em torno do eixo vertical, vocês têm que lembrar o seguinte, olha só. O segmento formado pelo centro de rotação e o ponto A no espaço vai ser paralelo ao plano vertical de projeção, quando a rotação que você está querendo fazer é em torno de um eixo de topo. Beleza? Beleza. Pois bem, quando você desloca agora o ponto aqui em torno de um eixo de topo, essa rotação aqui deste ponto vai gerar um plano frontal, olha só, que é aquele plano que é perpendicular ao plano horizontal de projeção e paralelo ao plano vertical de projeção. Beleza? Beleza. Agora vamos aqui colocar a nossa animaçãozinha aqui com menos frames por segundo do que a animação anterior, para vocês verem o que acontece quando um ponto faz a sua rotação em torno agora de um eixo de topo. Olha só. Vejam bem aqui, olha só o ponto A rotacionando aqui em torno de um eixo de topo. Percebam, no plano vertical de projeção aqui, olha o que está acontecendo. A projeção vertical do ponto A está fazendo uma rotação de mesma amplitude aqui e em mesma grandeza aqui que o ponto A no espaço. Ou seja, pelo fato aqui do plano gerado aqui ser paralelo ao plano vertical de projeção, no caso aqui, o segmento OA aqui, que é o nosso raio, ser paralelo ao plano vertical de projeção, esta rotação aqui, se você projetando ela no plano vertical de projeção, ela vai estar em verdadeira grandeza. Beleza? Beleza. Pois bem, ó, a projeção vertical do ponto A realiza em torno do traço vertical do eixo de uma rotação de mesma amplitude. Ele vai gerar que vai fazer uma rotação com a mesma amplitude. Já no plano horizontal de projeção, percebam que a projeção horizontal do ponto A, ela vai, ó, se deslocar sobre o traço horizontal do nosso plano aqui que eu chamei de alfa. Olha só, se deslocando aqui no traço horizontal do plano alfa. Pois bem, percebam agora o seguinte. Ao contrário do exemplo anterior, que foi em torno de um eixo vertical, desta vez agora, o nosso afastamento aqui não vai se alterar. Percebam, o ponto A pertence ao plano alfa, não é isso? E o plano alfa é paralelo ao plano vertical de projeção. O ponto A se desloca aqui, ó, dentro do plano alfa, ou seja, ele sempre vai estar contido no plano alfa.
O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a distância do ponto A ao plano vertical de projeção não vai se alterar, independente da amplitude. A consequência disso é que o afastamento, que é a distância do ponto ao plano vertical de projeção, não vai ser alterado, independente aqui, ó, da amplitude aqui, ó. Percebam, 0 até 360 graus e a projeção horizontal do ponto A, ó, se mantém fixa sobre o traço horizontal do plano frontal que foi gerado através da rotação do ponto A em torno do eixo Z, que é um eixo de topo. Beleza? Beleza. Em resumo, vocês devem entender o seguinte. Quando você faz uma rotação de um ponto em torno de um eixo de topo, a sua abscissa vai sofrer variação. Porém, tem aquele casozinho particular, bem particular, em que você pode fazer a rotação e a abscissa vai continuar a mesma. Neste nosso experimento aqui, ó, percebam, neste pontinho aqui, o ponto A possui uma abscissa. Neste pontinho agora, aqui embaixo, ó, o ponto A possui a mesma abscissa. Então, o ponto A se deslocou daqui para cá, porém a sua abscissa ficou a mesma. No caso aqui, neste caso extremamente particular aqui, girou 180 graus e a abscissa continuou a mesma. Pois bem, o afastamento, como eu já expliquei, pelo fato do ponto A estar fazendo uma rotação aqui paralela ao plano vertical de projeção, o afastamento não vai sofrer variação. Já a cota, percebam, vem, ó, olha o ponto A aqui no espaço, ó, neste nosso experimento, ó, encostando no plano horizontal, distanciando do plano horizontal, encostando no plano horizontal, distanciando no plano horizontal. Lembrando que a cota é a distância do ponto no espaço até o plano horizontal de projeção. Na EPRA, podemos ver mais facilmente aqui, ó, que a projeção vertical do ponto A, ó, vai aumentando e diminuindo a sua distância em relação à linha de terra. E isso é a nossa cota em EPRA, a distância da projeção vertical até a linha de terra. Beleza? Beleza. Então, para finalizar essa aula aqui, vamos fazer um exemplo aqui para fixar essa ideia sobre uma rotação em torno de um eixo de topo. Novamente, aqui é dado o mesmo ponto A da questão anterior, só que dessa vez aqui ele pede para situarmos ele no plano bissetor par. Pois bem, vamos fazer a EPRA do ponto A, e a primeira coisa a fazer é o eixo de rotação aqui, o nosso eixo de topo, beleza? Beleza, a questão já está pedindo, ó, em torno de um eixo de topo. Qual é a característica de um eixo de topo? Que, no caso, é uma reta de topo, projeção horizontal perpendicular em relação à linha de terra e projeção vertical reduzida a um ponto. Está aqui. Novamente, chamei de R. Está aqui a nossa projeção horizontal perpendicular em relação à linha de terra e projeção vertical reduzida a um ponto. Agora, sabemos o seguinte. Como o ponto A vai pertencer a esse plano frontal gerado por esta rotação, uma característica de um plano frontal é que todo e qualquer ponto que pertence a este plano vai ter a sua projeção horizontal sobre o traço horizontal do plano. E o traço horizontal do plano é paralelo à linha de terra. Como a projeção horizontal do ponto A pertence ao traço horizontal deste plano, para determiná-lo, basta fazer aqui, ó, paralelamente em relação à linha de terra, passando pela projeção horizontal do ponto A, o traço horizontal do plano alfa, beleza? Beleza, aqui eu botei alfa porque é bem mais fácil no teclado, é só apertar o A aqui. Onde o traço horizontal do plano alfa toca a projeção horizontal do nosso eixo de topo aqui, não é isso? No caso aqui da nossa reta de topo, temos aqui o centro de rotação, que eu chamei novamente de O, porque, enfim, não vou ficar mudando a letra para atrapalhar, não. Está aqui a projeção horizontal do nosso centro de rotação e a projeção vertical vai ser coincidente com a projeção vertical da reta. Como o eixo, o ponto O, pertence aqui à nossa reta R, e todo e qualquer ponto que pertença à nossa reta R, que é uma reta de topo, vai ser reduzido a um ponto só, vai ser coincidente todos nesse ponto aqui. Pois bem, agora vejamos aqui. Quando um ponto pertence ao plano bissetor par, ele possui cota e afastamento com o mesmo módulo, porém, vai possuir sinais contrários, ou seja, se o afastamento é positivo, a cota é negativa. Se o afastamento é negativo, a cota é positiva. Ou seja, em módulo, em valor absoluto, serão iguais, porém, terão os sinais contrários para fazermos aqui a representação. Beleza. A outra questão que vocês devem entender é o seguinte. Como vamos fazer uma rotação em torno de um eixo de topo, eu expliquei para vocês que o afastamento não se altera, não é isso? O que vai se alterar é a cota. Pois bem, olhando aqui, temos que a abscissa é igual a 3, o afastamento é igual a 1 e a cota é igual a 3. Como o afastamento não se altera, quem vai se alterar é a cota, ou seja, a cota vai passar de 3 para menos 1, ou seja,
mesmo valor absoluto, 1, porém com sinal contrário, no caso, menos 1. Sabendo disso, neste caso aqui, ó, cota igual a menos 1 é abaixo da linha de terra. Como sabemos aqui, ó, que o ponto A tem o afastamento igual a 1, se marcarmos uma linha tracejada como fizemos aqui, ó, cota igual a menos 1, essa linha tracejada vai ser coincidente aqui, ó, com o nosso traço horizontal do plano alfa. Então, para essa questão, eu não vou fazer a linha tracejada. Já só sabemos que, após a rotação, a projeção vertical do ponto A vai estar contida aqui nesta épura no traço horizontal do plano alfa, beleza? Beleza. Pois bem, não tem muito o que estudar aqui não, é isso mesmo. Ligando a projeção horizontal aqui do nosso centro de rotação, a projeção horizontal do ponto A, ligando a projeção vertical do nosso centro de rotação, a projeção vertical do ponto A, nós temos aqui o nosso raio da nossa rotação. No caso aqui, ó, vamos fazer uma rotação com este raiozão fixo aqui. O raio não se altera, viu, pessoas? Se você está fazendo uma rotação, o raio não se altera. É um círculo perfeito. Semi-eixo maior igual ao semi-eixo menor, beleza? Beleza. Pois bem, agora então vamos fazer a rotação do ponto A de modo que ele toque o traço horizontal do plano alfa. Fazendo isso aqui, ó, fizemos a rotação no sentido horário, como eu já expliquei para vocês. O sentido da rotação é conveniência, você faz para o lado que você quiser, ou horário ou anti-horário, e está tudo resolvido. A não ser que a questão seja chata e peça. Faça uma rotação no sentido horário, faça uma rotação no sentido anti-horário. Beleza? Beleza. A amplitude pode ser que em algumas questões vocês encontrem. Faça uma rotação com amplitude tal e mostre o resultado. Ou seja, por exemplo, uma amplitude de 90 graus. Uma amplitude de 60, de 120 e assim sucessivamente. Pois bem, como a rotação aqui, ó, como o ponto A fez a rotação aqui, até este ponto aqui, que é o ponto onde tocamos aqui, a projeção vertical toca o traço horizontal do plano, temos aqui que a cota do ponto A vai ser igual em módulo a 1. No caso, como está abaixo da linha de terra, menos 1. O afastamento não se altera. O afastamento é 1, ele só vai se deslocar para cá, vai continuar 1. Ou seja, projeção vertical coincidente com a projeção horizontal. O que isso quer dizer? Quer dizer que este ponto aqui pertence ao plano bissetor par. Esta é uma das características de um ponto que pertence ao plano bissetor par, que é, em épura, possuir as projeções de nomes contrários coincidentes. Tranquilo? Tranquilo. Ou seja, isso ocorre pois eles possuem o afastamento e a cota com o mesmo valor absoluto, porém com sinais contrários. Beleza? Beleza. Novamente aqui, se vocês perceberem, se no caso prolongássemos aqui este eixo de rotação até aqui, ou viéssemos daqui para cá, ó, nós teríamos uma segunda solução. E neste caso aqui, a segunda solução, pessoal, se vocês quiserem até testar aí na casa de vocês, a segunda solução, não teremos a alteração da abscissa. E o ponto se deslocou, porém, ó, é um caso bem particular em que o ponto aqui, ó, após a rotação, continuou mantido a sua abscissa. Eu fiz por esse outro lado aqui para vocês poderem enxergar bem melhor aí como é que é feita aí a rotação em torno de um eixo de topo. Então, pessoas, esta aula se encerra aqui. Na próxima aula eu já vou falar sobre aquelas outras duas possibilidades lá, não é isso? Ó, do eixo ser paralelo a um dos planos ou aos dois planos e do eixo ser oblíquo aos dois planos, ok? Ok. Pois bem, espero que vocês tenham entendido e antes de ir embora eu peço para vocês aquele favorzão de sempre que é inscrevam-se no canal e cliquem em gostei. Pode ser? Na descrição do nosso vídeo tem um link aí para download da nossa apostila que é totalmente baseada nessas videoaulas, além aí dos links das minhas redes sociais para caso alguém queira me seguir. Então, até a nossa próxima videoaula que eu pretendo lançar hoje é terça, quero lançar na sexta-feira agora, se não der certo eu lanço só na próxima segunda e falou!